Mas antes a gente vai trabalhar a partir do verso 13 e o finalzinho da carta, tá bom? Mas antes disso eu preciso lembrar vocês, como eu sempre faço, que o principal objetivo de João com essa carta é que os irmãos a quem ele escreve tivessem certeza da salvação que tem em Cristo Jesus. E é muito interessante porque agora é o versículo que nos dá essa informação. E a gente trabalha pautado nessa informação desde o começo do livro, porque João fala isso. Mas agora no versículo 13 é onde ele fala isso. E é curioso porque João, ele fala isso também no Evangelho. É o mesmo João, né? O mesmo apóstolo. E no Evangelho ele também fala a razão pela qual ele escreve o Evangelho. Ele fala que teria muitas outras coisas que você poderia falar sobre Jesus, sobre os milagres, sobre aquilo que Jesus fez e viveu. Mas ele fala assim, eu escrevi isso para que vocês creiam que ele é o Filho de Deus, no Evangelho. E aqui ele fala, escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. E é legal quando o autor já dá a tônica do porquê ele está escrevendo, porque fica mais fácil para quem está estudando o texto, né? Porque alguns livros, alguns textos, você tem que ficar pensando direto no texto, intrinsecamente, o porquê, né, a razão que ele está escrevendo. E só aqui nesse verso 13 ele já fala que ele escreveu para os que creem no nome de Jesus. Então claramente ele escreveu para crente, a gente já tem visto isso. E com esse objetivo de que eles tivessem a certeza, né? E João escreve essa carta para que os leitores fizessem uma autoavaliação para confirmar essa questão da salvação. Para ver se eles estavam na fé, para ver se eles pertenciam à fé, se eles realmente confiavam nesse Cristo que eles professavam. E a gente viu ao longo de todo esse tempo que a gente tem trabalhado com João, que ele faz muitos testes, ele fez muitos testes. Aquele que diz que tal coisa, mas vive de forma diferente, não dá. Aquele que fala que ama a Deus, mas odeia o irmão. Aquele que diz que permanece nele, deve andar como ele andou. E ele faz esse tipo de teste a carta toda, né? Mostrando assim, ó, se autoavalie. E muitas vezes nessa autoavaliação a gente quase que parece que não é crente. Quando você vai lendo cada uma das proposições que ele coloca, você olha assim, rapaz, se eu olhar na minha vida essa semana, assim, como ele colocou, eu acho que eu não sei se eu sou, né? Mas eu falei, o objetivo de João não é lançar dúvida. Porque ele fala assim, todo mundo vai pecar. Ele deixa claro que ele reconhece que o pecado é uma realidade. Isso ao longo da carta, a gente já falou sobre isso. Mas que você pode recorrer ao seu advogado, que é Jesus, que está junto ao Pai, né? A gente falou sobre isso. E o objetivo é dar essa certeza e defender, nesse sentido, a igreja dos ataques que ela sofria. Por quê? Porque tinha gente que estava colocando a fé deles em dúvida. E nos nossos dias, nesse sentido, não é diferente. Você já conversou com algum irmão de alguma outra denominação ou outra linha teológica que ele vive cheio de medo se ele é salvo ou se ele não é? Ah, hoje tá tudo certo, que hoje eu tô mais santo, mas semana passada, olha, se Jesus voltasse, eu não sei não. E aí a pessoa fica sempre naquele negócio. E na palavra de Deus, de um modo geral, não tem dúvida. Paulo vai falar aos Romanos, por exemplo, que nada pode nos separar do amor de Deus, ou do amor daqueles que está em Cristo. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, ninguém. E essa certeza, quando a gente tem, ela nos leva a um estilo de vida não libertino, mas de devolver isso a Deus num amor, porque eu tenho certeza daquilo que Ele fez por mim. Né? E esse é o grande lance aqui. E no comecinho, no capítulo 5, de 1 a 12, ele fala de algumas certezas. Aliás, todo esse capítulo final, se você notar, João repete muito uma palavrinha, saibam. Saibam, ou melhor, sabemos. Eu até comentei com vocês da última vez que era difícil às vezes você olhar uma recomendação clara do que você deve fazer, porque ele não tinha dado nenhuma ordem. No último trecho que a gente trabalhou, não tinha ordem do tipo, faça isso, ou haja assim, não tinha. E aí você fala, o que eu tenho que fazer no final das contas? Ele fala, sabemos, e João está finalizando a carta então com uma série de verdades que devem nortear a forma como a gente vive, ainda que ele não tenha dado uma ordem de como fazer. Ó, a gente sabe essa verdade, a gente sabe essa. E no último culto a gente viu, e eu destaquei 3 verdades importantes, que eu resumi aqui e falei sobre elas. Primeiro, nós somos filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus.
E isso nos conduz a uma vida de amor a Deus e, consequentemente, de amor ao próximo. A gente viu no último culto. Segundo lugar, o verdadeiro amor se evidencia na obediência a Deus por meio da fé, e isso produz em nós uma vitória sobre a antiga forma de viver. Essa certeza, essa obediência a Deus nos garante essa vitória, né? E a certeza da nossa salvação se baseia somente em Jesus. E Deus nos dá esse testemunho de duas formas: pelos fatos históricos que nós temos a respeito de Jesus e pelo Espírito que testifica em nós que nós somos filhos dele. E aí é algo mais subjetivo, né? E o texto de hoje, João continua fazendo considerações finais acerca da carta, e nesse trecho ele diz a razão pela qual ele escreve: para que eles tivessem a certeza da vida eterna. E a certeza de que nós somos salvos gera uma confiança em nós. A gente não fica com medo. A propósito, o próprio João falou o quê? Que o amor expulsa o medo, ou lança fora o medo. João faz testes, João coloca em dúvida de forma que, se a gente se avaliar, a gente fique com esse medo, mas quando você entender o que ele está propondo e fala, não, eu sou filho de Deus, isso tira o medo, isso dá confiança. Que a gente pode amar o Senhor, viver a nossa vida de comunhão, a vida um com o outro, sabendo que a gente de fato é crente. Ufa! Que alegria e que tranquilidade que a gente tem a partir disso, né? Isso nos leva a uma vida de oração, de gratidão, de compaixão e de discernimento. E é basicamente essas coisas que ele vai falar agora nessa consideração final. Que essa certeza nos leva a essa vida de oração, uma oração que tem gratidão, que tem compaixão e que nos dá discernimento. Tá? Então vamos ler aqui o texto. 1 João 5, 13 a 21, que é os versículos finais aí. Escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus para que saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aí ele termina assim no 21. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Parece até que ele cochilou naquele finalzinho, e aí do nada ele falou um negócio para mim. Isso aqui parece que não tem nada a ver com o resto que ele falou, né? Mas a gente vai entender o que tudo isso quer dizer aqui. Tá bom? Ele começa mostrando que ele escreveu essas coisas a quem? Aqueles que creem. O destinatário, é claro, é um cristão, um crente, todo aquele que crê. Para quê? Para que ele saiba que de fato ele tem a vida eterna. Eu já falei agora há pouco, os ensinos daqueles falsos mestres, que é o que a gente vem falando, que ele combate a carta toda, lançava dúvidas sobre isso. Se de fato a forma como a gente vive, a forma como a gente crê em Jesus é a correta e a gente de fato tem essa salvação que ele promete, trazendo incerteza e insegurança. E João combate esse efeito lembrando a realidade da vida eterna. Mas é interessante que ele assegura que esses que terão essa certeza são os que creem no nome de Jesus. E de novo ele coloca essa cláusula condicional. Não é todo mundo que vai ter certeza. Você quer ter certeza? Você tem que crer. É aquele que crê que tem essa certeza. Apenas e tão somente. Só tem essa segurança de salvação todo aquele que estiver em Cristo. É a nossa união a Cristo por meio da fé a única forma que nós temos de ser salvos, e estando unido a Cristo nós podemos descansar nele. E João quer que a gente descanse nisso. Descanse nessa verdade. E aqui eu queria que vocês pensassem, que nós pensássemos essa noite,
que essa certeza que nós temos de salvação, ela pode gerar em nós dois tipos de sentimento. Um sentimento de convicção, e isso nos levar a essa fé mais revigorante, atuante, ativa, que serve, que ama, que busca, que faz, e pode nos levar a uma certa arrogância. Porque às vezes o crente, quando ele vai conversar com alguém e pregar o evangelho, e ele, antes de mais nada, ele começa a falar da certeza que ele tem, antes de nem mostrar o evangelho. Eu já conversei com crentes que não têm essa segurança, como a gente falou, e geralmente estão relacionados a crentes de um viés pentecostal, e fica sempre com esse medo. E às vezes, ou até mesmo quando você conversa com um católico e você fala dessa segurança, mas você é arrogante, como você pode ter certeza da sua salvação? Aí você fala, porque eu estudo a palavra de Deus e o Senhor me dá essa certeza. Essa é a verdade. E muitos que não têm é por ignorância, no sentido de não conhecer a palavra de Deus. Porque se você conhecer, ela te dá essa convicção. Só que tome cuidado, porque a gente não pode ter esse lado arrogante, e sim uma convicção que nos leva a uma ação correta. Pois bem, a gente tem essa convicção. E o que essa certeza, essa convicção deve gerar em nós? E João continua, e no verso 14 ele diz assim, essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Que confiança é essa? Aí ele fala, se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Queridos, esse versículo certamente já foi pregado de forma equivocada e fala assim, olha, se você tem certeza que Ele te ouve, é só pedir, que Ele vai fazer. Só que, de novo, João, muito sabiamente, e claro, pela inspiração divina, fala, se pedirmos alguma coisa, de acordo com a vontade dEle. Não é pedir qualquer coisa e no final você vai ter. É de acordo com a vontade dEle. E nós sabemos que Ele nos ouve em tudo. E sabemos que temos dEle o que pedimos. O que pedimos o quê? De acordo com a vontade dEle. Ele acabou de falar isso. A certeza de vida eterna que o Senhor nos dá, nos leva a uma confiança, como eu falei, de não viver arrogante, mas de agora de se colocar diante do Senhor, pensando, se Ele me deu a tão preciosa salvação, me tirou das trevas, me trouxe para a luz, me deu vida, Ele não vai juntamente com isso me dar todas as coisas que eu preciso? Como Pedro vai falar, para uma vida piedosa? Se nós cremos que Ele nos ouviu perdoando inicialmente os nossos pecados, nos libertando da escravidão, nos concedendo vida, sabemos que Ele nos ouvirá em outras coisas, desde que a gente ore de acordo com a vontade dEle. Rodrigo, mas eu não sei a vontade dEle. Então procura aqui, ó. Está escrito. Deus quer nos moldar cada dia mais à imagem de Jesus, incutindo a sua própria vontade revelada em nós. Por isso, à medida que a gente amadurece, a nossa oração muda. Você já percebeu? Eu com certeza não oro como eu orava quando eu me converti. Porque agora eu entendo que eu tenho que me submeter à vontade dEle. Antes eu achava que eu poderia orar e pedir o que eu quisesse. Eu ainda posso pedir o que eu quiser. Mas muitas vezes eu não vou pedir porque eu já sei que Ele não vai fazer aquilo que não é da vontade dEle. Não faz sentido. E se nós temos confiança em Sua soberania e confiança que Ele ouve nossas orações, naturalmente temos confiança de que Ele responderá essas orações. É o que Ele está colocando aqui. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, 32, fala que aquele que não poupou o próprio Filho, ou seja, Deus, ele fala, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Ele não nos salva para a gente continuar vivendo do mesmo jeito que a gente estava. Então, se a gente precisa crescer em maturidade, ser santificado, subjugar os pensamentos, as emoções, as ações e reações pecaminosas a Deus, em Cristo, Deus nos dá o caminho para que isso aconteça. A santificação é aquele desenvolvimento onde eu me esforço, onde eu luto contra o meu pecado com toda a minha força e no final das contas, Ele concede isso para mim. Se você lutar sozinho para ser santo, você não vai ser santo nunca. Porque quem santifica a nossa vida é o Senhor. E o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, Ele não dará todas as coisas juntamente com essa salvação que Ele te deu, com o Filho que Ele entregou por nós. Por exemplo, nós sabemos que é da vontade de Deus, então, para usar esse exemplo,
que nós sejamos santificados. Tranquilo? Todo mundo concorda. Deus quer que a gente seja santo. Ele fala isso. Por isso, pedidos nesse sentido certamente receberão a atenção do Senhor. O Senhor vai ouvir? Vai. Ele vai atender? Vai. Mas não é que você pediu hoje, amanhã você não peca mais porque Ele te atendeu. Porque é a sua luta. Mas Ele vai te ajudar. Tiago lá vai falar que se você tem falta de sabedoria, você faz o quê? Pede para Deus. E Ele dá o quê? Livremente. Deus dá livremente. Mas tem que pedir o quê? Com fé. Não pode duvidar. E o Senhor dá. Deus não nos salva para a gente continuar do jeito que a gente estava. Que as nossas orações, a partir dessa convicção, sejam transformadas por esse entendimento de que a vontade do Senhor vai ser feita e que a gente tem que buscar viver de acordo com essa vontade. Queridos, a salvação é uma bendita e gloriosa realidade para nós crentes. Para todos que creem no nome de Jesus. É o que João está colocando aqui. E ela consiste em um relacionamento íntimo e profundo com Deus através da pessoa de Jesus. Lembra lá que o apóstolo Paulo vai falar aos Colossenses do ministério da reconciliação? Nós somos reconciliados com Deus na pessoa de Jesus. E só o fato de nós termos a certeza da vida eterna já é motivo de toda alegria e satisfação para nós. E aí a pergunta que fica é, nós temos nos alegrado só no fato da gente ser salvo? Porque talvez esses irmãos, tendo essa fé questionada e vivendo com esse temor, perderam até a realidade dessa alegria. O fato de nós sabermos que somos salvos deve nos constranger profundamente a ponto da gente derramar nossa vida constantemente diante do Senhor, com gratidão e com louvor. E isso em oração, por isso que ele fala imediatamente após da questão da certeza, dessa confiança em oração. Porque aquele que confia e é certo daquilo que Deus fez, vive uma vida de dependência diante do Senhor. A certeza não nos leva à arrogância, a certeza nos leva a uma vida de dependência. Porque se eu tenho convicção do que Ele fez, só me resta devolver isso e entregar minha vida toda. É assim que a gente faz. Agradeça a Deus hoje por tamanha dádiva. E se você está entristecido por qualquer que seja a situação da sua vida, luta, problema, dificuldade, um caminho escuro que você pode estar trilhando, saiba que o Senhor te salvou e tem cuidado de você. Eu mandei uma foto para a Rebeca essa semana, ela estava viajando, né? Porque ela estava entristecida com algumas situações do trabalho, uma situação bem difícil que ela está vivenciando lá. E eu tinha ido na casa do Sheldon com os meninos, e quando a gente chegou na casa do Sheldon, estava aquela imagem bonita do sol, sabe? O sol se pondo, aquele céu todo laranja, meio vermelho, meio azul, colorido. Eu gosto muito de imagem de céu, eu e a Rebeca. E aí eu mandei a foto lá e falei assim para ela, ó, o mesmo Deus que pintou esse céu é o que continua cuidando de você aí. A gente se esquece disso todos os dias. E lembrar que Ele nos salvou, nos tirou das trevas, nos colocou no lugar de luz, no lugar do seu Filho, deve nos trazer isso de volta. Mas não só devolver isso em oração, uma oração confiante, segundo a vontade de Deus, mas João continua e no verso 16 ele fala assim, se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que ore por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. E aqui João chega num pedacinho da Bíblia, que é um daqueles versículos que você queria tirar e jogar fora, porque você fala, afinal de contas, o que significa isso aqui? É difícil isso aqui, gera uma polêmica danada. Já vi gente discutir, né? Mas é que esse pecado aqui não leva à morte. Esse aqui leva. Mas ele está falando qual pecado que leva à morte e qual que não está? Ele não está falando. Mas a gente tem que entender o que ele está falando. Ele passa da certeza para uma convicção em oração e dependência e agora fala, olha, se você ver, né, no caso aqui, se você vir o seu irmão cometer pecado, queridos, essa palavrinha traduzida aqui na NVI por vir, tem alguma tradução que tem uma palavra diferente aí? Vir, verso 16, vir.
Se alguém vir seu irmão, tem? Todo mundo está com a mesma palavra. É isso? Hã? Ver, que é a mesma coisa. Tem aí, Rafa? Só você pesquisar, deve ter umas 15 versões diferentes aí, né? Eu não sei se vai ter uma tradução em si com uma palavra diferente, tá? Tá o quê? Ver. É curioso, porque ele usa aquela palavrinha que eu acabei de falar, sabemos, várias vezes. E essa tradução é uma dessas vezes, porque no grego é a mesma palavra. O que ele está falando vez após vez aqui, sabemos, é a mesma palavrinha. Ele está falando, se nós sabemos que o nosso irmão comete pecado, não é só um ver no sentido assim, eu não vi meu irmão pecando. Pô, mas você sabe claramente que ele está em pecado. Você não viu, mas existem evidências claras que, enfim, você sabe sobre isso. João acabou de falar sobre a eficácia da oração quando a gente pede algo de acordo com a vontade de Deus. Agora ele começa a falar que se você vê um irmão em pecado, você tem que orar por ele. Isso exemplifica esse ensino, chamando os irmãos a orar uns pelos outros, especialmente quando o outro está na prática do pecado. Parte dessa oração que agrada a Deus e que é da vontade de Deus é uma oração de compaixão, onde a gente de fato coloca a nossa vida a favor do outro intercedendo quando ele está na prática do pecado. E ele fala, se você sabe que ele está, não é para você sair contar para o outro e fazer fofoca. Se você sabe que ele está, ora por ele. E no caso de João, pontualmente, ele nem entrou no mérito de você confrontar ou não. Biblicamente, o Senhor vai falar lá em Mateus 18 que você pode confrontar ele. Mas ele fala, ore por ele. E geralmente a nossa atitude quando sabe que o outro está em pecado, inicialmente não é orar por ele. É falar, sabia. Aquele lá sabia que ele ia roer a corda. Né? A gente fala assim, não, ore por ele. João chama a gente a orar por ele. Se você sabe que ele está em pecado, ore. Ele fala o quê? Peraí, antes ele fala, cometer pecado que não leva à morte. Daqui a pouco eu vou entrar no detalhe do leva à morte ou não leva à morte, tá bom? Mas o fato é que se você está vendo ele em pecado, ore por ele. E Deus vai fazer o quê? Dar vida. Mas ele já não é crente? Então ele já tem vida. Mas o da vida que João está falando é restaurar mesmo a sua vida. Trazer para perto, reconciliar de novo com Deus. Esse filho que está afastado. Restaurar espiritualmente o irmão que está caído. Revigorando sua fé e sua alegria na salvação. É a mesma coisa de novo. E aí João faz uma distinção que nem eu falei, que é ruim. Ruim no sentido de... Não tem nada ruim na palavra de Deus, mas para a gente interpretar e entender, gera um pouco de problema. Porque ele fala de um pecado que leva à morte e o outro que não leva à morte. Ou pecado para a morte, dependendo da tradução, e pecado que não é para a morte. Queridos, antes de entender e fazer essa leitura, a gente lembra da Bíblia como um todo, no sentido de que o pecado leva à morte. Qual deles? Todos eles. Né? Teve o post essa semana lá, né, Gabi, do Vida Nova lá, que falou assim, não tem pecadão e pecadinho. No final das contas, o pecado leva à morte. Todos eles. E aqui, João não está falando de pecadão e pecadinho como uma turma de uma igreja específica, que alguns dizem que é seita, fala que tem pecadão e pecadinho. Não, fica tranquilo que esse pecado não é para a morte. Eu já ouvi crente falando assim, crente, não sei se é crente, né, dessa igreja. Não, estou tranquilo que esse pecado não leva à morte. Com base nesse texto. Então, cuidado. Mas no caso dos filhos de Deus, queridos, olhando para a Escritura, todo aquele que crê em Cristo como seu Salvador tem os seus pecados purificados, perdoados e propiciados. E por que eu estou usando essas três palavras? Porque João já usou ela nessa carta. Essas palavras eu vou ler para vocês. Ou seja, o Filho de Deus... Esse que tem a certeza da salvação, que João está querendo tanto dar, tem a certeza da salvação, ele nunca vai ter um pecado para a morte. Por quê? Porque nem a morte, nem a vida, nada pode nos separar do amor de Deus, daqueles que estão em Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo fala. E nós temos certeza da nossa salvação, ele mesmo está dando essa certeza. O fato aqui é que tudo aquilo que os falsos mestres falavam levava a uma confusão na mente desses irmãos. E talvez existisse esse tipo de pensamento sobre essa questão de pecado.
Mas aqueles que estão em Cristo não têm um pecado que condena ele, no sentido de assim, se eu pecar eu estou no inferno. Você está entendendo o que eu estou falando, né? É nesse sentido, não tem. Por quê? João já falou, capítulo 1, verso 7. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nos purifica. O nosso relacionamento com Cristo nos traz purificação. Nós somos perdoados. 1,9 vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. No 2,12 ele fala, filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Claro, sempre vinculado ao Senhor Jesus. No 2, versículo 1 e 2, ele fala, meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. E no 4, verso 10, ele fala, nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Se você olhar na Escritura fora de João, só em João nós já vimos vários exemplos. Aquele que está em Cristo não há condenação. Não, o apóstolo Paulo vai falar em outra carta. Não há condenação para quem está em Jesus Cristo. Não há. Por isso esse papo de que isso aqui, se eu for pecar, eu vou estar morto, isso não corrobora com o que a Escritura fala. Isso não é verdade. Isso é muitas vezes, eu penso que existem duas coisas aqui, queridos. Eu acho que tem igreja que por ignorância e desconhecimento da palavra de Deus, ou por já um viés muito forte, já vai por esse rumo teológico, ou para prender o cara ali. Porque se eu falar que se você não vier no culto um dia, você pode perder sua salvação, você não falta um. Porque se o senhor voltar? E aí não vai ser que nem a gente que, de repente foi viajar e falou, hoje eu não fui porque eu estava viajando. Você nem viajar, não viaja mais. Eu não quero ir para o inferno, vai que o senhor volta, eu estou viajando. Não fui na igreja. E a turma segura, amarra o cara ali. João não quer amarrar ninguém, ele está falando, tenha certeza. Você está no Senhor, você está salvo. Mas, de novo, isso não leva a uma vida displicente, leva a se agarrar no Senhor ainda mais e devolver isso em amor. Então, no final das contas, o pastor John Gill, não sei se é Gill que fala, ou Gil, acho que é Gill, né? Pastor inglês do século XVII, ele diz assim, nenhum dos pecados dos eleitos de Deus são para a morte ou acarretam a morte. Por quê? Porque ele já foi comprado no sangue de Jesus. É o Senhor que pagou por isso. Para o crente não existe pecado para a morte, como alguns vão falar a partir desse texto. E aí a gente vai entender do que ele está falando aqui. Mas o fato é que João está encorajando os leitores a orar um pelo outro quando estiverem em pecado. Por isso que a gente, inclusive, vem construindo na EBD, nessa questão de discipulado, essa ideia da gente estar junto, unido, um orando pelo outro, diariamente. A igreja forte, um orando pela vida do outro. Às vezes parece que é pouca coisa orar, né? Pô, fulano nem para me ajudar, só falou que está orando por mim. Mas é a melhor ajuda. E se puder ajudar com algo mais, tudo bem. Vamos ajudar. Mas ore um pelo outro. Sempre há perdão para um crente arrependido. Sempre há. Sempre há perdão. Queridos, qual tem sido nossa atitude para com esses irmãos, muitas vezes, que têm vivido uma vida obstinada em pecado? Se você não tem liberdade para falar com ele ou não quer ter essa conversa dura, muitas vezes, de confrontação, ore por ele. Remédio do veinho. Vamos depois. Acho que nem trouxe o remédio. Na hora de despertar 8 horas, tá vendo? Na hora de tomar o remédio e ir pra cama, né? Mas ore. Temos orado para que Deus restaure essas pessoas ou muitas vezes a gente se alegra em ver que o irmão está caído? E por mais que não vá para o inferno, se é um crente verdadeiro, mas está vivendo uma vida medíocre, longe do Senhor. Ou a gente toma muitas vezes o lugar de juiz, né?
Ah, tá vendo? Sabia, o Senhor está castigando. Ó, o Senhor está punindo. Ó, não. Ore pela vida dele. Para que o Senhor o restaure, o abençoe. Que possamos ter compaixão uns dos outros, lembrando da graça e da bondade de Deus, essa bondade que a gente cantou há pouco. Para que o Senhor restaure esses caídos. Mas existe o que João chama de pecado que leva à morte. Ou pecado para a morte. E embora ele não deixe explícito que tipo de pecado se refere, João não está fazendo, como eu já disse, menção a pecadão e pecadinho. E essa turma que fala isso que eu acabei de citar há pouco, que faz essa diferenciação, pecado para morte, vai falar, por exemplo, que se você cometer um pecado de ordem sexual ou um adultério, alguma coisa nesse sentido, é um pecado que te conduz à morte. Mas se for fora disso, quer dizer, você pode mentir, fofocar à vontade, mas se tiver um pecado de ordem sexual, você está no inferno. Por quê? Mais uma vez, porque você vive uma vida legalista. E a gente vê um monte de gente supostamente crente vivendo vida de bebedice, de fofoca, de mentira, de maledicência, de tudo que é desgraceira que você imaginar. Mas porque o cara nunca traiu a mulher ou porque nunca teve um pecado dessa ordem, eu estou tranquilo que eu não tenho pecado que leva para a morte. Faz sentido, olhando para a Escritura, esse tipo de abordagem? Faz zero sentido. Porque o Senhor Jesus, pelo contrário, quando ele começa lá em Mateus, pela narração de Mateus, o seu ministério, no Sermão da Montanha, ele já começa, ao invés de revogar a lei, ampliar a lei. Ele nunca tira o que estava escrito. Ele fala assim, você não podia adulterar, agora, vamos fazer diferente, você não pode nem olhar. Você não podia puxar o gatilho e dar um tiro no seu irmão e matar ele, vamos fazer diferente, agora você não pode nem odiar. O mandamento de Jesus é muito mais elevado do que o da lei. Não é que é mais fácil, é mais difícil. Então não tem pecado que leva o pecado que não leva. Aquele que está em Cristo vai para o céu. E quem não está, por melhor que possa parecer, vai para o inferno. Porque o pecado leva à morte. E o provável aqui para explicar, que você falou, Rodrigo falou, mas não explicou que tal que pecado que é esse no final das contas. Vou falar agora. Olhando para a construção que João faz na carta toda, ele está se referindo ao pecado da apostasia, que é o que esses falsos mestres estão fazendo. Por quê? Porque ele já falou antes na carta que esses que estão divulgando um monte de mentira acerca da fé, esses hereges, como ele trata, estavam no nosso meio, mas lembra o que ele fala? Mas nunca foram dos nossos. Ele está dizendo que esse pecado para a morte é esses que talvez professaram que Jesus daqui, Jesus dali, mas que desgarraram de Deus, ou da igreja, ou da comunhão da igreja, e estão professando um monte de mentira acerca de Jesus. Apostasia. Abandonar a doutrina apostólica que eles tinham ouvido e recebido, abandonar Jesus e seguir outros ensinamentos desses falsos mestres que João está combatendo. E por que então que ele está falando tudo isso? Perceba, porque ele está falando para o crente, combatendo a heresia daquele que um dia teve na igreja e que está ensinando um monte de barbaridade agora. Esse pecado aqui leva à morte, sabe por quê? Porque eles estiveram aqui, mas eles não eram dos nossos. Esse que um dia teve aqui supostamente com Jesus, ele está condenado porque ele abandonou fatalmente toda a questão da doutrina. E aqui eu não vou entrar no mérito se o cristão verdadeiro pode se afastar ou não pode, porque é uma discussão mais profunda. Mas o fato é que o pecadão, vamos dizer assim, que ele está falando aqui e que leva à morte, é apostasia. E João está protegendo esses irmãos o quê? De se afastar do ensino doutrinário apostólico. De que Jesus é homem e de que Jesus é Deus. Lembra que desde o começo a gente está construindo essa ideia aqui? Jesus é homem, Jesus é Deus. E os falsos mestres falavam o quê? Alguns, não, ele é homem, é que Deus o batizou na ocasião do batismo, veio um Espírito Divino que o ungiu por um tempo, mas na ocasião da morte foi embora. Alguns falavam isso, os docetistas, do docetismo, não sei se é docetista que falava. E outros, por outro lado, pensavam assim, não, ele só é divino, ele não teve uma natureza humana. Augustus Nicodemos diz, falando sobre esse texto e sobre esse pecado, que se trata de um pecado doutrinário,
cometido de forma consciente, similar, como Nicodemos chama, ao pecado da blasfêmia. Porque a blasfêmia é contra o Espírito Santo. E isso foi cometido pelos fariseus, né? E é que o Senhor Jesus declarou que não haveria perdão para eles. E esse pecado leva à morte por sua própria natureza. Porque qual é a natureza desse pecado da apostasia? A rejeição final e decidida do único que pode salvar, que é Jesus Cristo. Percebe de que pecado a gente está falando? Não é você pecar no seu dia a dia e continuar lutando para viver diante do Senhor. É você abandonar total e fatalmente a sua fé em Cristo, a sua ortodoxia cristã, a sua convicção de quem é Jesus e fugir mundo afora. E eu quis dizer que eu não vou entrar no mérito de se a pessoa pode ser realmente crente, abandonar de vez e ir embora e ainda ser salvo, porque existem exceções e textos também difíceis na Escritura, como Coríntios 5. Mas que não dá para a gente tratar agora sobre isso. Mas o fato é que não tem pecadão e pecadinho aqui. Ore por esses irmãos que estão em pecado. Qual pecado esse que não leva à morte? O pecado do crente que está lutando com o seu pecado. Tranquilo? Mas João continua. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. E diz assim, de novo, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno, ou em outra versão vai falar, o mundo jaz no maligno, que é a versão que a gente às vezes conhece mais rapidamente e lembra. Mas a certeza de que nós somos salvos também deve gerar em nós um desejo contínuo de crescer em santidade. Porque aquele que é nascido de Deus, ele fala aqui, não está no pecado. E é óbvio que ele não está falando que não peca, porque ele mesmo já falou na carta que quem fala que não peca faz Deus mentiroso, porque não tem como não pecar. Ele está falando daquele que vive na prática do pecado, como a gente acabou de mencionar. E ele está querendo dizer, ore por esse irmão que está na prática do pecado, porque ele é nascido de Deus. E esse que é nascido de Deus não deve estar na prática do pecado. Por isso, ore para ele para que Deus o restaure. Dá para ver? A construção é uma coisa só que ele está falando aqui. Claro que João não está dizendo, como eu falei, que o crente não peca. Existe essa luta. Desejos, impulsos pecaminosos, isso deve ser mortificado em Cristo. E ele fala que os cristãos, nós somos nascidos de Deus, não vivemos no pecado, e nós sabemos que o mundo jaz no maligno, ou está sob o poder do maligno. John Stott diz que a humanidade está deitada tranquilamente nos braços de Satanás, adormecida e entorpecida, enquanto ele a conduz para a destruição. É isso? Olhando ao seu redor, lá no seu trabalho ou na sua escola, faz sentido o que John Stott falou? A humanidade está deitada tranquilamente, pensa em alguém no sofá esparramado, nos braços de Satanás, adormecida e entorpecida, enquanto ele a conduz para a destruição. Sabe quando a gente fala que quando o crente, a pessoa se converte, a vida dela está tranquila, mas no dia que ela chega em Jesus parece que começa um turbilhão? Você já viu algum caso assim? A pessoa supostamente tinha uma vida tranquila. Aí ela fala, vou buscar o Senhor Jesus, né? Fui na igreja, entendi o evangelho e tal. Aí ela crê. Aí começa doença, aí é desemprego, aí é problema de relacionamento. Eu estava tão bem sem, né? Porque a pessoa que não está no Senhor, como a palavra fala, ela já está nos braços de Satanás. Como John Stott fala, deitado, adormecido, entorpecido, tranquilo, indo para o inferno. Nós cristãos sabemos disso e sabemos também que, em contraste, nós pertencemos a Deus. Estamos num mundo que hoje, por hora, é controlado por Satanás. Mas nós estamos livres do domínio dele. Nós ainda sofremos a influência dele, do pecado, e de Satanás também. Mas nós não estamos mais sob o domínio dele. E João nos lembra que não precisamos dar ouvidos aos falsos ensinamentos, como esse dos falsos mestres, e nem sucumbir aos desejos mundanos.
Ou seja, saber que somos salvos em Cristo, ter certeza de que somos guardados pelo poder de Deus, nos dá ânimo para seguir num processo de santificação. Porque sabemos que Deus é aquele que nos capacita a isso. Gosto muito do texto de Tito 2. Abra lá, Tito 2, a partir do verso 11. Tito 2, verso 11. Paulo diz assim a Tito: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, que é a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Por isso que João está falando aqui é que a certeza que nós temos de salvação, ela pode tanto nos levar a uma busca de santificação, como ela pode nos levar a uma vida de comodismo. Por isso que muitas vezes é ruim quando você ensina um texto desse e a igreja, leia-se as pessoas, agarrada na convicção de que está salvo no Senhor, começa a viver a vida cristã de qualquer jeito. Como se a salvação fosse um fim em si mesma. Agora estou salvo. Ufa, tranquilo, já entrei, passei pela porta, o caminho está escancarado. Não! Santificação e não comodismo. A certeza nos leva a buscar isso cada dia mais. Senhor, o Senhor me salvou. E se eu tenho certeza que um dia eu vou estar nos braços do Senhor e ver a face de Jesus, só me resta mudar completamente o jeito que eu vivo. Não dá mais para viver de qualquer jeito. Lembra do acampamento que nós fizemos? Alguns de vocês eram crianças em 2016. Não dá mais. Gabi era criança ainda naquele tempo lá. Né, Gabi? Não dá mais. Fizemos até a camisa lá. Não dá mais para viver do mesmo jeito. Tem que mudar. E João continua e diz assim: sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Isso é profundo. Ele está falando da divindade do próprio Senhor Jesus aqui. João escreve o Evangelho para falar, para eles terem certeza de que Jesus é Deus e é o Filho de Deus. E aqui de novo ele lembra, ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. João lembra que Jesus não veio só e nos deu a salvação, mas ele também nos deu entendimento. E quando ele fala aqui que ele veio e nos deu entendimento, ele está falando de um discernimento espiritual, para a gente saber discernir Deus, o Deus verdadeiro, dos falsos deuses. Eu já falei com vocês ainda em João, em outro culto, sobre essa questão de aprender a discernir os espíritos. Porque o espírito do anticristo, como João já falou, está solto por aí. É o quê? Esses falsos mestres, ensinando um monte de coisa errada. E com a questão do YouTube tem muito mais. O que é mais fácil agora é você falar assim: eu ouvi lá o fulano no YouTube. Ouviu besteira, né? Tá cheio de besteira lá. É mais fácil achar besteira do que achar o que é bom no YouTube. E ele fala que o Senhor nos dá esse discernimento, a gente consegue reconhecer o que é verdadeiro, claro, à luz da sua palavra. E ele diz que nós estamos no que é o verdadeiro. Por que nós temos discernimento? Porque nós estamos nele. Nós estamos enxertados nele. Por isso que a gente consegue reconhecer quem é ele. É como um galho que reconhece quem é o seu tronco. Ele está nele, está ligado nele. Somente o nosso Deus é Deus verdadeiramente. E nós estamos nele por meio de Cristo Jesus. E ele termina de modo belíssimo lembrando que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus é o Deus real, verdadeiro, único, manifesto em carne para a salvação de todo aquele que nele crê. E nesse sentido, ele também é a vida eterna, pois só existe vida nele. Lembra que João, de novo, falou lá no Evangelho, ele é o caminho, a verdade e a vida. João praticamente termina a sua carta com essa grande afirmação
da realidade de quem é Jesus. Poderia ter terminado, né? No verso 20. Fechou, quase uma doxologia, um hino de adoração a quem Deus é, na pessoa do Filho. A divindade de Cristo declarando verdades preciosas de Deus em oposição às mentiras que os falsos mestres falavam. Percebe que o tempo todo, toda a verdade que ele afirma é contrariando as mentiras que os falsos mestres falavam. O tempo todo. E por fim, após uma série de declarações sobre Deus, Cristo, a nossa filiação a Ele, João dá uma ordem. É a única ordem do trecho todo. Ele falou, sabemos. Aí, amorosamente, como ele sempre fez a carta toda, filhinhos, meus amados filhos, minhas queridas ovelhas, João está falando, ele está apelando, filhinhos, por favor. Como diz o Davi, deixa eu abrir um parênteses. Davi esses dias foi orar em casa, a gente acha que a criança não percebe, né? Aí ele falou assim, posso orar? Quem vai orar hoje? Não, hoje sou eu vou orar, o Davi falou. Ele falou, vou orar que nem o papai. E eu fiquei aqui, como assim? O que ele vai fazer? Ele falou, oremos. Porque eu falo oremos, né, antes de orar. Toda vez, né, eu falo oremos. Vamos orar, irmãos? Eu falo, oremos. Aí ele, vou orar que nem o papai. Aí, oremos. Só a mãozinha que eu não faço, mas ele fez, né? Oremos. Barato. Mas ele termina e ele fala, filhinhos. Ele conclama aqueles irmãos, guardem-se dos ídolos. De novo, olhando só assim, parece que não tem nada a ver, né, com o resto. Olha, versículo bom para gravar lá para a batalha, né? 1 João 5:21, filhinhos, guardem-se dos ídolos. Rapidinho, né, pequenininho. João está advertindo a nós, esses que têm certeza da salvação, a guardar a nossa certeza e a nossa convicção das falsas ideias acerca de Deus e de Jesus, como as que estavam sendo difundidas pelos falsos mestres naquele contexto. Pois ao final estariam adorando ídolos e não a Deus. E não só isso, possamos estar atentos a tudo aquilo que tem roubado do nosso coração a centralidade de Deus. Ele está protegendo a igreja do quê? Dos falsos mestres e dos falsos ensinos. Então ele termina assim, se guarde disso. De tudo isso que tira do Senhor Jesus a centralidade de quem Ele é, que é a centralidade da fé cristã. Amém? Para terminar, e terminar mesmo, eu quero fazer uma citação de um livro do Iago Martins, chamado No Alvorecer dos Deuses. É um livro sobre idolatria. Vale a pena esse livro. Iago Martins diz assim, é longa, então preste atenção. Iago Martins diz assim, não faz sentido que Cristo seja um detalhe, que o cristianismo seja apenas uma tradição familiar ou que a fé apenas nos afete aos domingos. Ou Jesus é uma transformação de quem somos em nível fundamental e radical, ou ainda não começamos a participar daquilo que emana da verdadeira religião. Cristo é quem somos em nosso âmago. Nossos sonhos, prazeres, interesses são moldados por Cristo. Somos pessoas no mundo fazendo o que quer que seja em nome de Jesus e só existimos para que o nome dele seja glorificado na terra. Ele é nosso fundamento, nossa razão, nossa imagem. Enquanto Jesus não for tudo o que queima em nosso coração e transpira pelos nossos poros, ainda não começamos a participar da transformação fornecida por ele. Ter no coração o Deus vivo como única razão e esperança é o que nos protege dos falsos ídolos. Amém? Que a gente esteja protegido dos falsos ídolos. Como? Com Cristo Jesus, o único no centro do nosso coração. Amém? Que possamos examinar nossa vida em busca de evidências da graça de Deus em nós. Ou seja, vida santa, doutrina correta, amor uns pelos outros, amor a Deus. Que possamos ser honestos e se estivermos em erro ou pecado, recorrer a Jesus, que é o único que pode trazer restauração. Que possamos nos lembrar que a salvação é uma obra toda de Deus, do começo ao fim. E Ele não só dá a vida eterna, mas nos preserva
de modo que a gente não peque para a morte, como João vai dizer. Se afaste dele, apostate da fé totalmente. Que possamos estar certos de que ele também nos dá entendimento para reconhecer a Cristo e discernir Cristo e Deus dos falsos ensinos. Que possamos ter convicção que Jesus é Deus. E esse é o ensino claro das Escrituras e o ensino claro de 1 João pontualmente. Muito embora não compreendamos plenamente esse mistério, da encarnação de Jesus como homem totalmente, Deus totalmente, mas essa é a realidade que a Bíblia nos ensina, que possamos humildemente e em fé entender essa realidade e viver de acordo com a palavra de Deus. Amém?